Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje mais uma história que vocês vão gostar muito de conhecer, de uma pessoa que faz parte da história do Brasil. Mas antes de irmos à história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o meu canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo e assim ele envia o vídeo a mais pessoas. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque assim você vai conhecer todas as histórias que eu trouxer no canal. Compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Peçam para eles virem até aqui, conhecer as histórias e se inscreverem também. E compartilhem nas suas redes sociais. Eu ficarei muito feliz e agradecida. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1940. No nosso último vídeo, conhecemos a história de como se inicia a Copa do Mundo, competições de futebol mundiais. Muito ligado à história de todas as vitórias do Brasil nas Copas do Mundo, nós temos um jogador muito importante, que é o Pelé. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ele é um ex-jogador brasileiro e é considerado o maior jogador da história do futebol. Personalidade mundial do esporte e é popularmente chamado o Rei do Futebol. Pelé nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. E ele é filho de João Ramos do Nascimento, que também foi jogador de futebol e era conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes do Nascimento. Aos 4 anos de idade, Edson e sua família vão se mudar para Bauru, no interior de São Paulo. Nessa época, ele era chamado de Dico pela família e de Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, Dico sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro Joselino da Conceição Faustino, o Bilé, amigo de time do seu pai, que era o Vasco de São Lourenço, de Minas Gerais. Como Edson, na época, não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, durante os jogos com os amigos, ele falava algo semelhante como segura Pilé, quando fazia suas defesas. E essa maneira dele de falar fez com que os amigos começassem a chamá-lo de Pelé. Ele não gostou nada disso e foi aí que o apelido pegou entre os amigos. Quando uma pessoa não gosta do apelido e fica bravo, aí é que pega. Além dos jogos de futebol, durante a infância, o garoto ajudava a família como podia. O pai dele se lesionou e não continuou a jogar futebol, o que deixou a família em dificuldades. Para contribuir com a renda familiar, Pelé trabalhou como engraxate em Bauru. Destaque dos jogos nas ruas de Bauru, Pelé passou por algumas equipes amadoras durante a sua infância. E aos 11 anos, o jogador Valdemar de Brito descobriu-o e convidou para a equipe que estava formando, o Clube Atlético de Bauru. Passado poucos anos, Valdemar percebeu o enorme talento de Pelé e decidiu levá-lo para um time maior, o Santos Futebol Clube. Em 1956, Pelé chega então ao Santos como promessa de Valdemar de Brito. De acordo com informações do site oficial do Santos, afirmou ao clube: "Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo." Passado um mês da sua chegada ao clube, o jovem fez a sua primeira partida na equipe profissional.
O jogo foi contra o Corinthians de Santo André e o Santos venceu por 7-1. Pelé entrou no segundo tempo de partida e marcou o sexto gol. Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente, ainda com 16 anos de idade. Em 1957, o garoto já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista. O mais jovem até hoje, marcando 36 gols. O rei do futebol atuou durante quase toda a sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. No período, ele levou o clube a conquistar 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, Taça Brasil e Torneio Robertão, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes, em 1962 e em 1963. Na Libertadores, na época ainda conhecida como Copa Campeões da América, o Santos, com uma das melhores equipes de todos os tempos, conhecida como Balé Branco e liderada por Pelé, atraiu a atenção internacional para o torneio. Em 1962, a equipe venceu o então bicampeão Peñarol do Uruguai, final, e foi o primeiro time brasileiro a garantir o título na competição. Já em 1963, Pelé contou com o apoio de Coutinho para vencer o torneio de novo, mas dessa vez em cima do Boca Juniors, da Argentina. Também no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 10º gol. O feito ocorreu em uma partida contra o Vasco, no Maracanã, e foi realizado em uma cobrança de pênalti. Mas, sobre esse 10º gol, vale a pena a gente parar aqui para falar sobre isso, porque foi uma história realmente, uma odisseia. E eu vou contar para vocês por quê. No final de 1969, Pelé havia então se aproximado do seu 10º gol e criou ali uma grande expectativa no país. A situação chegou até a ser ironizada pelo cartunista Enfield em uma charge na qual um repórter anuncia ao público, após um espirro de Pelé, que agora faltam só 2 para o 10º espirro de Pelé. No início de novembro, Pelé já tinha marcado 996 gols e as 2 próximas partidas seriam clássicos, contra o Corinthians e o São Paulo. A partida contra o Corinthians, em particular, gerou uma imensa expectativa, já que o Corinthians era o time no qual Pelé mais tinha marcado. Não há números oficiais sobre o público, que foi estimado em 65 mil pessoas. Porém, Pelé não marcou contra o Corinthians, nem contra o próximo adversário, que foi o São Paulo. Na partida seguinte, ele jogou contra o Santa Cruz e marcou 2 gols. O próximo confronto da equipe foi um amistoso contra o Botafogo de João Pessoa. Os jogadores do Santos temiam que o time local arrumasse 2 gols para Pelé para que o estádio da capital paraibana entrasse para a história. Pelé chegou a recusar a bater um pênalti durante a partida, mas acabou sendo convencido pelos companheiros. Pelé converteu o pênalti e chegou ao gol no número 999 na carreira. Logo depois do seu gol, o goleiro do Santos se lesionou e a equipe já tinha feito todas as substituições possíveis. Desse modo, para evitar que Pelé marcasse o 10º naquela partida, Pelé foi escolhido para atuar como goleiro. O goleiro santista, o Jair Estevão, mais tarde ele admitiu que a sua contusão foi forjada para evitar que Pelé marcasse o 10º gol naquele jogo. A partida seguinte era contra o Bahia, na Fonte Nova. Antes do confronto, Pelé declarou que gostaria muito de chegar ao 10º em Salvador.
Uma grande festa foi programada para a ocasião, com trio elétrico e dançarinas de axé. O árbitro da partida, sabem quem era? Arnaldo César Coelho. Ele teve que ir para a capital baiana um dia antes do confronto para participar do ensaio para a festa. Durante a partida, Pelé driblou o goleiro e arrematou para o gol, mas a bola foi tirada em cima da linha pelo zagueiro Nildo, que foi vaiado pela torcida de acordo com algumas fontes e mostrado no filme Pelé Eterno. O jogador também foi repreendido pelo presidente do Bahia. Nildo acabaria ficando conhecido como o zagueiro que evitou o milésimo. Segundo o jogador, Deus me ajudou a tirar aquela bola, afirmando ainda que faria tudo novamente. Mas o milésimo gol chegou. Ele aconteceu em 19 de novembro de 1969, em uma partida contra o Vasco da Gama, quando Pelé marcou a partir de um pênalti no estádio do Maracanã. O goleiro vascaíno, o argentino Andrada, teve atuação destacada, evitando um gol de Pelé no primeiro tempo, em defesa classificada como colossal pelo Jornal dos Esportes. Segundo Pelé, os jogadores vascaínos tentavam irritá-lo, dando tapas em sua cabeça e afirmando: "Não vai ser hoje, crioulo". Nas palavras do ex-jogador, fizeram tudo o que podiam para me impedir de marcar. Palavras de Pelé. No segundo tempo, Pelé avançou com a bola pela área vascaína e se chocou com o zagueiro Fernando Silva, resultando em um pênalti a favor do Santos. Fernando Silva passou o resto da vida negando que houve falta naquele lance. Segundo o jogador, foi Pelé que se chocou contra sua perna, classificando ainda o ocorrido como uma lambança do juiz e sugerindo que este poderia ter facilitado para que Pelé fizesse o milésimo gol naquela partida. É óbvio que todo mundo queria fazer parte dessa história. Marcando o pênalti, o nome de Pelé passou a ser gritado no Maracanã, até mesmo pela torcida vascaína. Pelé chutou no canto esquerdo de Andrada e chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Ao cair e perceber que a bola tinha entrado, Andrada socou a grama, enquanto Pelé comemorava o gol em imagem considerada histórica. Andrada permaneceu no chão por mais um tempo e só levantou ao ser erguido por um companheiro. O goleiro, no dia anterior, tinha manifestado o desejo de evitar o gol número 1000. Anos mais tarde, afirmou sobre o evento que o gol veio e em pouco tempo você vai se acostumando e você acaba o adotando como um filho. Feito o gol, Pelé correu para a bola e a beijou. O jogador foi cercado por jornalistas e carregado por dirigentes do Santos. Pelé dedicou o gol às crianças, às pessoas pobres e os velhinhos cegos. O discurso foi criticado por alguns, que esperavam uma fala contra a ditadura militar brasileira, que um ano antes tinha editado o Ato Institucional número 5, o AI-5, considerado o mais duro dos atos institucionais do regime militar. O jogo ficou suspenso por 20 minutos e Pelé deu uma volta olímpica no estádio com uma camisa do Vasco com o número 1000 nas costas. Em 1974, Pelé finalmente vai se despedir do Santos. Isso vai acontecer no dia 2 de outubro de 1974. Aconteceu no estádio da Vila Belmiro. A equipe santista enfrentou a Ponte Preta. Nesse dia, Pelé ajoelhou-se no gramado com os braços abertos e a bola à sua frente para despedir-se do clube pedindo perdão, já que ele seria transferido para o New York Cosmos depois de anos de insistência da equipe dos Estados Unidos para contratá-lo. Pelo Santos, Pelé fez
1.116 jogos e marcou 1.091 gols. Passado 10 meses da contratação de Pelé pelo Santos, o garoto foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez para disputar a Copa Roca, que é o Superclássico das Américas hoje em dia. A competição era um torneio amistoso entre seleção brasileira e seleção argentina. As duas partidas foram realizadas no Brasil. A primeira marcou a estreia de Pelé com a camisa do Brasil e foi realizada no Maracanã. A Argentina venceu por 2-1 e o gol brasileiro foi marcado por Pelé. Na partida de volta, no estádio do Pacaembu, o Brasil venceu por 2-0, com um gol de Pelé e o outro de Mazzola. Foi o primeiro título de Pelé na seleção brasileira. Pelé é, até hoje, o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo de futebol, apenas 17 anos e 8 meses. Pelé foi campeão do mundo em 1958, na Suécia. O então garoto fez 6 gols em sua primeira Copa do Mundo e foi o artilheiro do Brasil. Nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de rei do futebol. O primeiro gol de Pelé em uma Copa do Mundo foi contra o país de Gales, nas quartas de final do Mundial de 1958. O feito concede a Pelé o recorde de jogador mais novo a fazer um gol em uma Copa do Mundo. Na Copa da Suécia, os dirigentes brasileiros esqueceram de enviar a numeração dos jogadores para a FIFA e a entidade precisou defini-la. Pelé era reserva e recebeu a camisa 10, número que ficou eternizado em suas costas. Por causa do Pelé, somente os jogadores mais habilidosos têm a honra de usar a camisa 10. O Mundial de 1958 na Suécia iniciou a chamada Era de Ouro da seleção brasileira. De 1958 a 1970, foram 3 títulos em 4 Copas do Mundo. Em 1962, no Mundial do Chile, Pelé fez um gol antológico no primeiro jogo contra o México, mas sofreu uma contusão no segundo jogo e ficou fora do restante da competição. Sorte do Brasil que também havia muitas outras estrelas em campo, como Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá e Garrincha, que garantiram o bicampeonato. Em 1970, em plena ditadura militar, a Copa do México serviu para amenizar o clima hostil que o Brasil vivia. Além de Pelé, a seleção de 1970 tinha outros grandes nomes do futebol, conhecidos e aclamados até hoje, como Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, o Tostão, Gerson e Félix. Muitos consideram até hoje essa seleção a melhor de todos os tempos. Pelé fez 4 gols na Copa do México, incluindo o primeiro da final contra a Itália. O Brasil venceu por 4-1 e conquistou o tricampeonato. Naquela Copa, o artilheiro foi o Jairzinho, com 7 gols. Atuando pela seleção, Pelé tornou-se também o único jogador da história a ser tricampeão mundial. 1958, 1962 e 1970. Ele marcou 95 gols com a camisa do Brasil e ainda é o maior artilheiro da seleção masculina. Pelé fez seu último jogo pela seleção brasileira em julho de 1971, no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. Após 18 anos atuando pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé assinou contrato com a equipe do New York Cosmos, dos Estados Unidos, para jogar a temporada de 1975. Durante anos, Pelé recusou a proposta de grandes times mundiais, alegando que não queria jogar por outra equipe que não fosse o Santos.
A chegada do jogador ao país norte-americano era tida como uma influência para despertar o interesse da população do país pelo futebol. Anos depois, em publicação feita em suas redes sociais, Pelé contou como foi convencido a aceitar o convite do Cosmos. O treinador do Cosmos, Clive Toye, disse para mim: "Você pode ir para a Espanha ou Itália e ganhar um título, mas você pode vir para o Cosmos e ganhar um país." Que grande experiência foi essa, relatou Pelé, o rei do futebol. O início nos Estados Unidos foi complicado para Pelé, já que a equipe era ainda um pouco fraca e o país não tinha tradição de futebol. Em 1976, os jogadores Beckenbauer, que era alemão, e Chinaglia, italiano, chegaram para reforçar o Cosmos, ajudando Pelé a ser eleito o jogador mais valioso da liga. Já em 1977, Carlos Alberto Torres também chegou à equipe. Juntos, Pelé e Torres foram campeões do campeonato da North American League. No Cosmos, entre jogos oficiais e amistosos, Pelé fez 106 partidas e marcou 64 gols. A ida de Pelé para a equipe também fez a média de público aumentar. O número, que era de 3.578 pessoas por jogo em 1974, passou para 10.450 em 1975, 18.227 em 1976 e 34.142 em 1977. Com isso, o time que jogava no estádio acabou mudando em 1976 para o Yankee Stadium e na outra temporada para o Giants, estádios de beisebol e de futebol americano, respectivamente. A passagem de Pelé surtiu o efeito que os norte-americanos buscavam. A seleção dos Estados Unidos voltou à Copa do Mundo em 1990, quebrando um jejum de 40 anos, e o país recebeu o Mundial em 1994. Despediu-se dos gramados em 1977 em um jogo do Cosmos contra o Santos nos Estados Unidos. A partida contou com a presença de artistas, políticos e personalidades mundiais. O rei disputou o primeiro tempo da partida com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa do Santos. De acordo com o Guinness Book, Pelé marcou em sua carreira 1.281 gols, sendo o maior artilheiro da história do futebol. Filho de Dondinho e Dona Celeste, teve um irmão, que é o Jair Arantes do Nascimento, mais conhecido como Zoca. O Zoca, ele é o braço direito do Pelé, ajudando o rei a cuidar dos negócios e da carreira. Na vida pessoal, Pelé se relacionou com algumas famosas e foi casado 3 vezes. O primeiro casamento durou de 1966 a 1978 e foi com a Rosemary de Reis Choubicon. E teve 3 filhos com ela, a Kelly Cristina, a Jennifer e o Edson. O filho Edson, que é conhecido como Edinho, seguiu a carreira do pai e tornou-se goleiro do Santos na década de 1990. Depois da aposentadoria dele, do Edinho, ele se envolveu com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Acabou condenado a 12 anos de prisão. Em 1991, Pelé descobriu que tinha outra filha, a Sandra Regina, fruto de um relacionamento com uma empregada doméstica, a Anísia Machado. Isso aconteceu em 1964. Sandra precisou entrar na justiça para ser reconhecida por Pelé, o que aconteceu apenas em 1996. Após exames de DNA e várias brigas judiciais, Sandra recebeu o sobrenome Arantes do Nascimento. Diga-se de passagem que eu acho que não precisava de DNA, porque a Sandra era a cara do Pelé. Isso é incontestável.
Sandra morreu em 2006, vítima de um câncer de mama. Os dois filhos da Sandra, o Otávio e o Gabriel, que na época tinham 15 e 13 anos, ganharam na justiça o direito de receber uma pensão do avô. O valor era de 7 salários mínimos para cada um dos meninos. O segundo casamento de Pelé, em 1994, foi com a cantora gospel Assíria Lemos Seixas e durou até 2008. Do matrimônio, eles tiveram gêmeos, Celeste e Joshua. Atualmente, Pelé é casado com Márcia Cibele Aoki, que ele conheceu em 2008 durante um evento em Nova York e com quem oficializou a relação em 2016. Os dois não tiveram filhos juntos. Fora dos casamentos, Pelé ele também teve um relacionamento com a jornalista Lenita Curtis, com quem ele teve a filha Flávia Curtis, e entre 1981 e 1986 ele manteve um relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel. E 3 anos depois, ele se relacionou com a ex-Miss Brasil, Flávia Cavalcante. Pelé é formado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos. Ele ingressou na universidade em 1970, quando já era considerado o melhor jogador do mundo, e o curso foi o primeiro da área com licenciatura no Brasil. Já reconhecido mundialmente, campeão do mundo com a seleção brasileira de 1958, Pelé dividiu seu tempo entre o futebol e o serviço militar. Aos 18 anos, ele alistou-se e serviu o Exército Brasileiro no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, na Praia Grande, em São Paulo, e passou a ser chamado de Soldado 201 Nascimento. Durante o período, Pelé foi o camisa 10 da seleção das Forças Armadas e chegou a enfrentar a seleção brasileira olímpica que se preparava para as Olimpíadas de Roma em 1960. A partida em que Pelé atuou aconteceu no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E a equipe do Exército venceu por 2-1, mas Pelé não marcou gol nesse dia. Entre dois grupos étnicos da Nigéria, Ibo e Hausa, causou um dos eventos mais dramáticos da África, a Guerra de Biafra, com mais de 2 milhões de mortos. Essa guerra civil teve início em 1967 e durou até 1970. No meio desse período, em 1969, a equipe do Santos, com Pelé, foi para a África realizar uma turnê com jogos amistosos. A convite do governo local, o Santos foi para a Nigéria realizar um amistoso com o Benin City. Para que a equipe pudesse chegar ao estádio com segurança, o governo nigeriano teve que decretar um cessar-fogo. Nessa partida, a equipe de Pelé venceu por 2-1. Com a volta da equipe santista para o Brasil, a guerra continuou. Na turnê, o Santos realizou 9 jogos, teve 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Foram marcados 19 gols e Pelé foi o artilheiro com 8 gols feitos. Após aposentar-se, no primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Pelé foi nomeado ministro do Esporte. Ele ficou entre 1995 e 1998, quando criou a Lei Pelé, que revolucionou a prática desportiva no país. A Lei Pelé tinha a finalidade de oferecer mais transparência, trazer mais profissionalismo ao esporte nacional. Com isso, houve o fim do passe nos clubes de futebol do Brasil e a transformação dos clubes em empresas. A lei também criou verbas para o esporte olímpico e paralímpico e determinou a independência dos tribunais de justiça desportiva. Brasil e Argentina protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Essa oposição reflete-se também na discussão de quem é o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé
ou Diego Maradona. Apesar dos dois não terem jogado na mesma época, Maradona ele jogou entre 1976 e 1997, a discussão persiste entre os torcedores dos dois países. Tanto, essa briga existe somente entre os torcedores. Pelé e Maradona encontraram-se pela primeira vez em 1979, quando Pelé já era aposentado e já era considerado o rei do futebol, e o argentino estava só no início da carreira. Anos depois, eles voltaram a encontrar-se em eventos e sempre mantiveram uma relação amistosa. Um pouco sobre as conquistas do Rei Pelé. O mais jovem artilheiro do Campeonato Paulista, em 1957. Mais jovem campeão mundial, 1958. Mais jovem bicampeão mundial, 1962. Maior artilheiro da seleção brasileira, 95 gols. Maior artilheiro do futebol profissional, 1.281 gols. Campeonatos paulistas, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 65, 67, 68, 69 e 1973. Meio Rio São Paulo, 1959, 1963, 1964 e 1966. Campeonato Brasileiro, Taça Brasil e Taça de Prata, 1961, 62, 63, 64, 65 e 1968. Libertadores, 1962 e 1963. Mundial Interclubes, 62 e 63. Copa do Mundo, 1958, 1962 e 1970. Homenagens e prêmios: Bola de Ouro em 58, 59, 60, 61, 63, 64 e 1970. Atleta do Século, concedido pelo Comitê Olímpico Internacional em 1999. Maior futebolista do século, concedido pela Unicef também em 1999. Título de Sir Cavaleiro Honorário do Império Britânico, concedido pela Rainha Elizabeth em 1997. Ou seu nome em um estádio, que é o Estádio Rei Pelé, que está em Maceió, nas Alagoas. Isso foi em 1970. Medalha dos Direitos Humanos, concedida pela Organização Judaica em 1995. Embaixador para Educação, Ciência e Cultura, concedido pela Unesco em 1994. Membro do Hall da Fama, concedido pela cidade de Nova York em 1993. Embaixador da Boa Vontade, concedido pela Unesco em 1993. Embaixador da Organização para Ecologia e Meio Ambiente, concedido pela ONU em 1992. E Ordem Nacional do Mérito, concedido pelo governo brasileiro em 1991. Hoje, as notícias que temos sobre o estado de saúde do Pelé não são boas. Sabemos que ele está internado e que ele vem apresentando um quadro de saúde bem fragilizado. Ele está passando já nos últimos anos por diversas internações. Em setembro de 2021 foi descoberto um câncer no intestino. Ele continuou com o tratamento nessa época e ele tem feito raras aparições. O estado de saúde dele hoje é considerado muito grave, porém ele está estável. Porém ele encontra-se hospitalizado. Ele foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O primeiro boletim médico afirmou que Pelé precisou de internação em uma unidade semi-intensiva, UTI, e que estava em pleno controle das funções vitais. Porém, o que temos é que, aos 82 anos, Pelé não está mais respondendo ao tratamento de quimioterapia que ele vinha fazendo desde setembro do ano passado. No início desse ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. E nesse momento, o maior jogador da história do futebol está em cuidados paliativos, já que a quimioterapia
que não fazia mais efeito, foi suspensa. Ele não está fazendo nenhuma terapia invasiva e está apenas recebendo medidas de conforto para aliviar a dor e a falta de ar. O que podemos desejar então é que Pelé possa melhorar, se recuperar em breve, que tantas alegrias ele já deu ao nosso país. Essa foi a história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!